Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu vim aqui para falar sobre intencionalidade, que é um termo filosófico, mas que a filosofia clínica, impressa da filosofia, como um dos seus elementos, né, do vocabulário e da prática terapêutica nos submodos da filosofia clínica. Então, primeiro eu vou fazer aqui tentar clarear um pouco em algumas referências que eu trouxe o termo a partir da filosofia e depois eu mostro como na filosofia clínica nós emprestamos esse conceito como uma prática, né, terapêutica, como um elemento da terapêutica, da compreensão do partilhante e da singularidade em filosofia clínica. E eu vou trazer aqui para vocês primeiro a questão da intencionalidade no dicionário de filosofia, né? Então, uma das fontes fundamentais para quem gosta de filosofia, quem entendeu um pouco, é ter um dicionário de filosofia. Eu uso o Abaniano, o Nicola Abaniano, porque ele traz a história do conceito, né? Primeiro que usou até os dias de hoje, acho ele bem interessante. Então, aqui no verbete intencionalidade, diz assim: referência de qualquer ato humano a um objeto diferente dele. Por exemplo, de uma ideia ou representação a coisa pensada ou representada, de um ato de vontade ou de amor à coisa querida ou amada, etc. Então, quer dizer, é um ato da consciência em direção a um objeto que é diferente da própria consciência. Então, quando eu tenho uma ideia, tem um objeto que é referente a essa ideia. Quando tem uma representação mental, tem um objeto que tem essa representação mental, da qual a minha intencionalidade está direcionada. É um direcionamento da consciência, da atenção da consciência para alguma coisa que não é da consciência em si, né? Que é alguma coisa diferente da consciência. Falam lá do neoplatonismo, onde surge essa palavra, mas essa palavra foi usada com mais ênfase a partir de Franz Brentano, né, que foi aí o professor de Edmundo Husserl da fenomenologia e de Freud, né? Então, em Brentano, aquele diz assim, ó, redescobriu essa noção para torná-la como característica dos fenômenos psíquicos, né? Então, para o Franz Brentano, uma diferença fundamental entre fenômenos psíquicos e fenômenos da realidade. E um dos elementos fundamentais da compreensão da psicologia filosófica e racional do Franz Brentano é o conceito de intencionalidade, né? São atos da consciência que são elementos dos fenômenos psíquicos, da psique racional e filosófica de Franz Brentano. E depois, seguindo ele, o seu aluno, né, o Edmundo Husserl, diz a esse propósito: a característica das vivências, que pode ser indicada como tema geral da fenomenologia, é a intencionalidade. Então, toda a vivência, a característica fundamental das vivências é a intencionalidade. Nós estamos sempre com a nossa consciência voltada, com a atenção fixada em alguma coisa. Tudo na fenomenologia parte dessa vivência da consciência intencional, consciente, direcionada. Eu não sei se a palavra é melhor, voluntariamente para as coisas. Então, o conceito de intencionalidade representa uma característica essencial na esfera das vivências que temos no mundo da vida. Então, diz aqui que para Husserl a intencionalidade é aquilo que caracteriza a consciência em sentido de indicar a vivência como uma corrente dessa consciência, como uma ligação fundamental das nossas vivências no dia a dia. Tá? Então, essa seria, mais ou menos, de forma muito geral, o conceito de intencionalidade no dicionário. Deixa eu aqui tomar um café. Vamos lá.
Bom, então, intencionalidade, como conhecemos hoje, se trata hoje a intencionalidade em outros âmbitos da filosofia, na filosofia da mente, com John Searle, com Heidegger, tratou também a respeito do ser e tempo, com Russell, com Franz Brentano, embora tenha nascido lá na época medieval e depois no neoplatonismo, a maneira que se usa a intencionalidade hoje é a partir de Franz Brentano, professor de Freud e de Russell, ambos contemporâneos, né, como alunos de Franz Brentano. Agora eu vou trazer uma outra referência para vocês aqui que eu acho que é importante. O dicionário é a primeira, para a gente ter uma noção de onde a gente está pisando, quais autores fundamentais que ele traz no uso, uh, uh, na história corrente desses conceitos. E agora eu vou trazer para vocês um verbete que na verdade é um artigo. Aqui desse tem mais ou menos 18 a 20 páginas, da Stanford Encyclopedia of Philosophy, né? CEPIOS. Procura na Stanford Encyclopedia of Philosophy, vai abrir um site da faculdade, na Universidade de Stanford, e vocês colocam ali em inglês o intentionality, e vai aparecer, não um verbete, vai aparecer um artigo o mais atualizado possível, estão sempre atualizando com os professores de filosofia da Stanford, sobre esse verbete. Todo em inglês, é um verbete introdutório, mas é uma introdução com 20, 30, às vezes 40 páginas, dependendo do assunto. E o mais interessante desse site, da Stanford, dessa referência, é que no final a bibliografia deles é altamente extensa, super precisa, com muitos autores que, se a gente quiser direcionar a nossa pesquisa, iniciar uma pesquisa, a gente já pode usar aquela bibliografia como referência. Não vou ler tudo, né? Eu traduzi aqui rapidamente, mas não vou ler tudo sobre esse verbete, sobre esse artigo, nesse paper de intencionalidade no Stanford, mas só início eu vou ler para vocês aqui, né, o que diz esse verbete atual, né, sobre o conceito de intencionalidade. Muito bem. Em filosofia, intencionalidade é o poder das mentes e dos estados mentais de tratar, representar coisas, propriedades e estados de coisas. Dizer que os estados mentais do indivíduo têm intencionalidade é dizer que não são, que são representações mentais ou que têm conteúdos que não são da própria consciência. É uma relação da consciência, do foco da atenção da consciência para algo que está fora dela. Não só fora no sentido exterior, pode ser uma representação mental, uma ideia, um conceito, mas isso não faz parte da própria consciência. É um ato da consciência estar direcionada a sua atenção para essa ideia, para esse conceito. Intencionalidade é uma palavra de filósofo, desde que a ideia, se não a própria palavra, foi introduzida na filosofia por Franz Brentano no último quartel do século XIX, tem sido usada para se referir aos enigmas da representação, todos os quais situam-se na interface entre filosofia da mente e filosofia da linguagem. Então, intencionalidade é um conceito abrangente, né, que pode estar na ponte aí entre algumas teorias filosóficas da mente e da linguagem, duas coisas que nos interessam sobremaneira nas questões terapêuticas. É importante, né, a gente não confundir o significado comum da intencionalidade com a palavra intenção, né, como vontade, ou tem intenção a um projeto, ou que se pretende alcançar. A ideia relevante por trás do conceito de intencionalidade na filosofia é a da orientação mental, do direcionamento, né, para algum lugar que não é a própria consciência. Né? Uma atenção a objetos, como se a mente fosse construída como um arco mental cujas flechas pudessem ser apontadas adequadamente para diferentes alvos. Né? Aqui, para finalizar, uma frase de Franz Brentano, do seu livro, onde ele fala mais sobre a intencionalidade, diz assim Franz Brentano: o que é característico de toda atividade mental é, como creio ter mostrado, a referência a algo como objeto. Nesse aspecto, toda atividade mental parece ser algo relacional.
Se alguém pensa em alguma coisa, aquele que está pensando certamente deve existir, mas o objeto do seu pensamento não precisa existir de forma alguma, da mesma maneira que ele existe, né? Porque está fora dele. Né? Então, bom, acho que por aí já está bom. Né? Pegamos o dicionário, pegamos a Stanford Encyclopedia, agora eu quero mostrar para vocês mais ou menos o que diz a filosofia clínica. A filosofia clínica tem a intencionalidade, esse verbete, esse conceito dentro do seu vocabulário próprio, da terapia da filosofia clínica, num submodo 25, né? São 32 submodos na tabela da filosofia clínica, tem um vídeo, se não me engano, sobre submodos em filosofia clínica, e é no submodo 25 dessa tabela de 32 submodos. Né? E refere-se o nome do verbete, né, em filosofia clínica, é intencionalidade dirigida. E entre parênteses, filtro. Toda intencionalidade é direcionada a algo. É um movimento da consciência para algo que não é ela mesma. É exatamente aí que a gente usa esse conceito em filosofia clínica. Então, é o movimento do pensamento, né, com atenção focada em uma questão, uma ideia, uma ação, um pensamento, né? Dentre vários pensamentos que podemos ter durante o dia, a nossa consciência fica voltada para um desses e não se desata desse pensamento. Então, uma intencionalidade dirigida em filosofia clínica pode ser quando a pessoa está fixa em um pensamento. Por exemplo, até que se resolva algo. Né? A gente ouve as pessoas falarem, eu não consigo tirar isso da minha cabeça até que eu resolva esse negócio. Ela está com a sua intencionalidade dirigida, filtrando várias inputs, digamos assim, de outras coisas que chamam a sua atenção, que aí tentam compartilhar a sua atenção, ela foca intencionalmente, às vezes não intencionalmente, mas também não inconscientemente, né? Mas intencionalmente, ou às vezes não, porque às vezes ela não consegue não estar focada em algo até que se resolva, mas ela sabe que ela está focada nisso e sabe que ela assim funciona com o seu foco mental, é quando a pessoa fica focada em algo até que essa coisa seja resolvida ou mentalmente ou na vida prática. Por exemplo, eu lembro do meu pai. Meu pai tinha um problema no seu trabalho, era com alguma coisa que ele tinha que. Sexta-feira ele chegava com um problema que não tinha conseguido resolver durante a semana, e aquilo ocupava a cabeça dele durante o final de semana inteiro. Pai, vamos fazer alguma coisa, pai, vamos jogar tênis, pai, vamos... não posso, eu estou pensando uma coisa, não tiro da minha cabeça, e ele fazia às vezes outra atividade, ele ia fazer a marcenaria dele que ele gostava de fazer, ele fazia algumas atividades que não precisassem de tanta atenção, porque o seu foco principal, o seu filtro de atenção estava em uma situação do trabalho que na sexta-feira ele não conseguiu resolver. Às vezes no meio do sábado, diz, pronto, já sei o que eu vou fazer com esse negócio. Agora eu posso fazer outras coisas. Ele fez um desfecho mental. Ele ficou com aquela ideia na cabeça fixa, até que na mente dele, não, agora já sei o que fazer. Segunda-feira já sei o que eu vou fazer quando chegar no trabalho. Pronto, liberou a cabeça dele daquela atenção focada e agora ele pode dar atenção a outras coisas que estavam aí competindo com a sua atenção. Então, o filtro, né, a intencionalidade dirigida é isso. Ele efetivamente não fez nada no mundo real, mas na cabeça dele, na mente, ele conseguiu dar um desfecho àquela questão que ficava ali em círculo, né, ou focada naquilo. Quando ele se deu conta de que ele podia resolver de uma certa maneira, ele relaxou e disse, agora eu posso fazer outras coisas. Tem certas pessoas que só relaxam quando efetivam no mundo, efetivamente, aquilo que elas estavam no pensamento. Agora eu sei como fazer, então eu vou fazê-lo. E só depois que eu fizer, é que eu vou relaxar a minha atenção e abrir um pouco o meu foco para outras coisas. Né? Então, a intencionalidade dirigida é essa energia que é impressionantemente alta, que se gasta muitas vezes focada. A gente está pesquisando alguma coisa e lembra que alguém falou sobre isso. Isso acontece direto comigo.
Pô, qual foi o autor que falou sobre esse negócio? Eu começo a procurar, eu estou escrevendo e paro para aquela palavra, lembrar de um autor. Quando eu vejo, eu estou há 2 horas procurando o autor e já não estou mais escrevendo. A minha intencionalidade dirigida está focada agora até que eu consiga descobrir. E eu não consigo escrever se eu não resolver esse negócio. Então, é um foco da atenção, é um filtro. A gente filtra uma atenção, filtra uma ideia, filtra alguma coisa e colocamos a nossa intencionalidade dirigida, o foco da nossa atenção, até que isso se resolva ou na nossa mente ou de fato, né, no mundo aí, no mundo físico, nas coisas que a gente tem que fazer. Então, a intencionalidade dirigida requer uma energia muito grande. Às vezes a gente não consegue dormir, a gente não consegue tomar café, a gente está no banho pensando naquilo, a gente está dormindo e cai de cansar na cama de tanto pensar, porque não conseguiu resolver. Então, é aquela coisa que fica, né, digamos assim, na nossa cabeça e a gente, né, vai filtrando até que fique com a nossa atenção voltada exatamente para uma coisa, né? Dentro da questão terapêutica, isso pode ter inúmeras causas relacionais, né, na própria história da pessoa, nas memórias, em algumas coisas que influenciaram ela, e algumas coisas que lembram, né, dão uma lembrança no dia a dia, e a atenção dela, um cheiro, um toque, uma música, e a atenção dessa pessoa vai toda para aquilo e fica focada naquilo. Por que eu digo que às vezes não é intencional? Porque como eu, né, eu sei como eu funciono, mas se eu estou escrevendo alguma coisa, estou fazendo alguma coisa e me desperta uma curiosidade sobre alguma coisa, eu não consigo saber exatamente, eu não consigo simplesmente estar escrevendo. Não adianta eu colocar minha intencionalidade dirigida intencionalmente, voluntariamente em escrever, porque eu preciso resolver isso. Assim é a minha maneira de funcionar. Então, eu sei que a minha intencionalidade dirigida às vezes tem, entre aspas, vida própria e que a gente não consegue, né, resolver outras coisas enquanto certas coisas a gente não consegue dar uma atenção até que isso seja, de alguma forma, dê um desfecho, seja, como se diz, que seja, a gente esteja satisfeito com isso, né? Pode demorar algumas horas, pode demorar dias, pode demorar anos. A intencionalidade dirigida como filtro. Por isso que eu digo que ali vai uma quantidade de energia absurda, né? Como um foco da atenção. Muitas vezes, quando a pessoa resolve alguma coisa, tamanha é a atenção que ela estava, que ela relaxa, até às vezes a somaticidade aparece, com alguns cansaços, dores, de tanta atenção, de tanta energia posta em um único foco. Bom, para finalizar, a intencionalidade dirigida nos coloca num posicionamento terapêutico oposto ao inconsciente, né? Porque o inconsciente ele não é intencional, nem voluntário, e nós não decidimos para onde direcionar as coisas. Somos levados a. E na filosofia clínica e na filosofia intencional, nós temos o controle, se não completo, da nossa onde colocar o nosso foco, quando somos levados não intencionalmente para um outro foco, como eu, quando tenho que descobrir alguma coisa que eu tenho que descobrir antes de continuar escrevendo. Isso não é um movimento inconsciente, é um movimento automático do meu modo de ser, mas eu estou consciente e estou controlando o direcionamento naquele foco que está. Eu posso não conseguir mudar ele para voltar a escrever, mas não tem nada que seja aqui inconsciente, obscuro, que esteja por baixo me controlando. Então, a intencionalidade trabalha fenomenologicamente com aquilo que está ao nosso alcance. Mesmo que a gente saiba que aquilo que está ao nosso alcance não controlamos neste momento. Então, trabalhar com intencionalidade é não trabalhar nessa concepção filosófica, é não trabalhar com o inconsciente. São opostos, né? Uma intencionalidade involuntária, inconsciente, já foge do conceito de intencionalidade dirigida, do foco da atenção consciente, que o verbete de filosofia e a filosofia clínica
usam, né, a filosofia nas suas teorias e a filosofia clínica no seu processo terapêutico. Então, nos coloca, o conceito de intencionalidade nos coloca numa separação de águas, né, fundamentais entre terapias inconscientes e terapias que, embora não tenhamos o controle de todos os nossos processos em algum momento da vida, estamos conscientes ou podemos estar conscientes disso. Então, a filosofia clínica trabalha nada oposto das psicanálises ou de outras terapias que trabalham com o inconsciente. Muito bem, esse é o recado de hoje. Sugestões. Esse vídeo é uma sugestão, né, do filósofo clínico Vinícius, que acompanha aí o canal, me deu a dica de falar sobre intencionalidade. Então, sempre que tenham sugestões, eu tento colocar isso em vídeo para ampliar aí as informações sobre filosofia clínica e filosofia, né? Se gostaram, se não gostaram, deem like, compartilhem se quiserem e coloquem sugestões para que eu possa trazer mais informações aqui no canal da EpoCare. Muito obrigado e até o próximo vídeo.